Café Clube A. Café Clube A. Rafael Rodrigues, a primeira pergunta é: te apresenta de uma forma resumida. Bem, eu sou picoense, né? Nasci em Picos, eu morei até os 24 anos lá. Sou filho de artesão e de professora, né? Que é o seu Rafael, ele trabalhava com artesanato, e minha mãe professora. E a gente teve uma educação muito voltada para a valorização do estudo. Então eu sou arquiteto formado pela Universidade Federal do Ceará, então tenho quase 25 a 30 anos de formado, eu nem sei. E trabalho muito com arquitetura, a parte de residência, e teve um determinado momento da minha profissão que eu fiz uma especialização em arquitetura de interiores e iluminação. E eu vi que não tinha como eu parar ali na arquitetura, a gente tem que ir até o final. Eu tenho que fazer o projeto de arquitetura para mim, como eu acredito. E eu tenho que ir até o tapete, até a mesa posta, porque não adianta fazer um projeto de arquitetura e ali eu deixar por conta da pessoa, ou cliente, ou um outro profissional, porque quando eu chego está completamente diferente do que foi imaginado e do que foi proposto. Aí tem toda essa paixão que veio nascendo pela a parte de interiores, arquitetura de interiores, e a parte de arquitetura residencial, que é, eu digo hoje que é o que eu trabalho mais, mas a gente tem trabalhos também comerciais, trabalho mais ligado a construções mais, que eu digo, instituições, como igrejas, reformas. Eu tenho um leque grande, mas a minha especialização é essa, arquitetura de interiores e a parte de light design, de luminotécnica, que é a minha especialização profissional. Rafa, te fazer uma pergunta assim: como era a casa dos sonhos do Rafael criança? Ela era maluca, ela era divertida? Tu lembra dessa casa que tu sonhou? Muito espaço, pouco móvel, porque eu digo que eu nem sonhava, mas eu tinha essa liberdade de ter espaços livres, sem muita coisa. Sou hiperativo, TDAH, eu só andava correndo, rodando. Então eu criava brincadeiras, é como se eu estivesse criando cenários a vida inteira. Eu pegava, quando eu era criança, você perguntou, eu pegava uma mesa, eu entrava embaixo dela e eu criava um circo. Fazia uma rede de trapézio, ficava criando cenários. Então, essa construção, o grande prazer de brincar, de infância meu, de casa, era fazer alguma brincadeira que eu pudesse montar aquele cenário. Quando montava, parecia que tinha acabado a brincadeira. A vontade a brincadeira era o cenário, era montar, exatamente. Rafa, hoje, a casa do Rafael Rodrigues, o que é que ela diz sobre você? Tem uma palavra que não sou eu quem falo, é 90% das pessoas que visitam a minha casa, né? Aconchego. Eu acho mais fantástico isso, porque é uma casa que ela vai se montando aos poucos. A casa, a gente tem uns 25, sei lá, quase 30 anos que moro nela, uns 25 anos, e ela tem uma história já. E quando a gente não percebe a mudança de um dia para o outro, mas quando a gente pega fotos e vídeos, a gente vê que a gente foi construindo a nossa história. E aquilo vai nascendo com objetos que a gente vai criando e vai ficando, outros objetos que saem, a gente muda algum revestimento, algum piso, algum layout também a gente muda, mas é uma coisa que está sempre em transformação. E essa transformação não é simplesmente por transformar a casa, é a nossa vida que se transforma com o tempo. Quando eu fui morar para cá, já mudou muito. Por exemplo, na mesa, a gente tinha um quarto que era como escritório, como ateliê, mas por estar sempre na área social, a gente botou um computador na mesa. Esse computador já não existe mais, já transformou em outro espaço. Eu já tenho uma vitrola que eu gosto, com um som bem bacana, com meus vinis, com um disco perto, uma cadeira onde eu gosto de sentar, e todas aquelas peças que eu gosto ali perto de mim, que eu chamo meu canto. Então a vida vai se transformando e o ambiente também com isso, né? É muito essa parte da transformação que acontece na casa, né? Ela fala muito da história, da vida da gente. Conta a história. Conta a história dos momentos. Na tua casa hoje, qual o ambiente da tua casa que hoje é o mais íntimo seu? O mais íntimo? E que o Rafael vive nele, o momento mais Rafael. Eu não sei se eu tenho dois. Eu tenho uma poltrona, que é onde eu falei que eu gosto de sentar, tanto na hora, depois do café, onde eu sento, quando eu vou ver alguma mensagem, é o lugar onde eu sento para ouvir uma música, é o lugar onde eu sento para pensar e para uma leitura.
E eu tenho outro momento, que é outro momento muito íntimo, que eu digo meu, que é uma varanda, que eu tenho uma rede, onde ali eu posso tocar um violão, eu posso fazer uma leitura, eu pego o celular para fazer uma pesquisa, e é um lugar de relaxamento também, né? Eu gosto de sentar ali e ficar pensando e programando o que é que eu tenho, o que é que vai acontecer na minha vida na frente, aquilo que está mais forte na minha mente naquele momento. Então eu tenho esses dois espaços que eu acho que são meus, são mais íntimos. É tanto que quando chega alguém lá em casa, pensa que aquela cadeira é o meu lugar de sentar. Não, a cadeira do Rafa. Não, é porque eu gosto de sentar lá, mas a cadeira está lá para qualquer pessoa, a poltrona, né? Rafa, se essa cadeira, que ela é tão íntima tua, se ela falasse alguma coisa, o que ela ia te dizer? O que ela ia falar sobre o Rafa? Acho que eu ia ser preso. Ele ia ser denúncia. Não, vai virar pergunta, eu quis brincar. Não, porque quando a gente fala de intimidade, se essa cadeira falasse... Pra ti, tipo não, assim, ali é onde estão meus grandes momentos de pensamento mesmo, decisões, eu digo. As decisões, elas são tomadas naquele momento que eu estou sentado lá, ouvindo música, né? Então, tem hora... Eu escuto a música mais... que é mais agitada para a gente estar num momento de confraternização dentro de casa, ou com amigos, ou com familiares, ou o Newton, né? Ou então, aquele momento que eu tomo decisões de pensamento, é como se fosse o meu trono. Eu sento ali para pensar e me programar o que é que eu tenho que fazer. Então ela te fala alguma coisa, Ela tu fala tá fugindo. bastante. Não, ela fala sim. Eu acho E que se ela é fosse falar, então, quem é o Rafael, essa cadeira? Ela fosse falar. Ela diria que ele é não sei, um batalhador, ele vive muito à vontade, ele está sempre pensando em viver todos os momentos, não pensa muito, eu não vivo para ter um futuro, pensando só no futuro melhor, eu vivo para viver o presente e ter um futuro que ele vem para frente, mas eu não vivo pensando só nele, eu vivo agora, né? E vivo agora de acordo com o que a gente tem, de tudo que a gente viveu, dos antepassados, de todas essas histórias de família, de estudo, de educação. Você gosta muito de música, né? Se a gente fosse falar de um playlist dessa casa, essa casa tem um playlist, qual é? Que músicas toca? Quando você entra, você escuta nessa música, nessa casa, sem estar tocando. Sem estar tocando, o que é que você escuta? Tá tocando, eu acho que as músicas que falam na natureza, que falam em arte, que falam nas mudanças, eu acho que as cores do dia, de quando passa, que ele se muda, essas músicas me prendem muito e me chamam muita atenção. Eu acho que uma música como Varanda, da Céu. Como é? Canta Na aí um varanda pouquinho. suspensa de São Sebastião, vista para Ilha Bela, ela fala das neféias, fala do céu neon, que é o entardecer. Então ela fala de todas essas transformações, da beleza que é o dia, que é a natureza. E me diz uma coisa, tu fala muito em arte, né? Nesses lugares. Tu tem um objeto, uma peça de arte que tem uma relação afetiva, uma história bacana para tu contar e que tu olha para ele, que tu poderia até dar um nome para ele assim? Uma peça. Deixa eu ver. Eu tenho várias. Eu não Muitas. sei agora, não dá para dizer uma. Um eleger uma. Não, mas eu Que tenho. fala mais sobre você, que é a tua cara, que podia ser até chamada de Rafael. Uma peça que poderia ter o nome de Rafael. Beijo, assim, eu tenho... É porque eu gosto de tanta coisa que eu não seleciono nenhuma como principal, né? Cada um tem seu valor, um valor individual. Rafa, tua casa é uma casa de um piauiense que está no Ceará. Você sente na hora. Que As pessoas sentem fala na hora. sobre isso. Por que é essa casa de piauiense? Eu acho que a gente tem até uma denominação que intimamente, né, uma coisa mais interna, a gente chama a varanda e o lugar que a gente fica mais externo de calçada. Vamos para a calçada. Porque chega um amigo e diz, vamos pro lounge. Eu digo, não, aqui é a calçada, aqui é a extensão da casa. Então a gente tem muito isso. Morei a vida inteira em Pix, naquelas casas geminadas, que são as casas que não tem muito espaço, não tem varanda, aquelas casas mais antigas, onde todo o encontro da gente com amigos, com familiares, era na calçada, que era o lugar mais agradável. Então é a nossa varanda. E lá em casa eu chamo a varanda de calçada, né? Vamos para a calçada. É um espaço que eu acho mais externo e um espaço que tanto a gente consegue ficar mais à vontade pelo clima também, né? Que fica mais próximo da natureza, como a parte de você ter uma coisa do que é da casa e de receber. A gente sempre prefere ficar na área externa.
Se sua casa tivesse uma máquina do tempo, para qual época ela te levaria? Agora? A tua casa. Sim. Quando entra nela, se ela fosse uma máquina do tempo, para que tempo ela te levaria? Não, eu acho ela muito atual. É, Eu contemporânea. acho ela atual porque, não no sentido de ter uma coisa completamente moderna só, mas atual no sentido de você ter o aconchego ali, de você ter coisas que representam para você na sua vida, de ter a história, de ter um respeito. Eu acho que há muito tempo a gente já ficou preocupado com botar energia, uma energia renovável, energia solar, de trabalhar essas coisas dentro da casa para que tenham menos, que tenha mais respeito com a natureza também. Então eu acho ela atual nesse sentido, e não no sentido de ter uma coisa completamente highlight, aquela coisa tudo automatizado. Ela não tem muito isso. Eu não acho ela contemporânea nesse sentido, mas na maneira de viver que eu acho que as pessoas têm que ter, de curtir a casa, né? Eu acho isso muito atual. Rafa, falando de sustentabilidade. Como é que tu vive a sustentabilidade no teu dia a dia dentro da tua casa? Eu acho que a gente se Como é que preocupa. você promove a A sustentabilidade? sustentabilidade é aquela preocupação que a gente tem desde o início de um projeto. De você ter mais luz natural, de você ter mais essa circulação natural do vento para aquilo gastar menos energia, né? E isso em todos os aspectos, no aspecto do projeto e no aspecto físico. E a cada momento a gente vai tendo mais novidade de tecnologias para a gente conseguir ter um respeito maior, esse equilíbrio entre a energia que a gente gasta e o planeta. Então a sustentabilidade ela vem a partir de um móvel que a gente escolhe, como é que foi feita aquela madeira, essa preocupação. Então a sustentabilidade hoje ela está em tudo, ela não está num aspecto só. Ela está na hora que eu compro um móvel, eu quero saber que madeira é aquela, isso tem reflorestamento, de onde é que vem. Então esses materiais, eu acho que a gente tem que estar atento a esses detalhes pequenos para esse respeito, né? Na hora de separar um lixo, o vidro, a gente sempre separa o vidro numa caixa separada, vai no quiosque, deixa a parte dos vidros, não mistura todo o lixo. Ainda não faz para aquele descarte urbano, da prefeitura, porque ela mesma não tem na hora de colher, mas ninguém joga uma bateria no lixo, a gente sempre descarta e tem um respeito muito grande por isso. Então eu acho que estão nos detalhes de cada pessoa. Eu acho que a gente tem que convencer as pessoas que têm que trabalhar a sustentabilidade individualmente, cada um. Um momento. Tu falou na questão do consumo, né? Do móvel que tem uma história que vem, você sabe a procedência, né? Cada dia mais existe essa possibilidade de um consumo consciente. O que é que tu acha como é que você percebe, seus clientes, a tua relação sobre essa consciência? Na né? maioria das vezes a gente tem que chegar para o cliente e ir convencendo aos poucos. A gente chega, projeta, porque a gente tem toda aquela ideia, tem todo esse pensamento, mas na hora da conversa o cliente não entende que aquilo está naquele momento no projeto porque foi pensado na sustentabilidade. Por exemplo, na hora que eu quero botar alguma peça já na parte de decoração, com o que a gente falou no coisa da madeira. Então, quando eu escolho alguma peça assim, já é pensando no que aquilo causou de impacto. Então, se eu vou usar o vidro excessivo, o vidro é uma matéria que gasta muita energia para ser fabricada. A gente tem que pensar nisso também. Não é só no que aquilo consome, né? Eu tenho que pensar para ser fabricado um vidro, o que é que aquilo tem de impacto. Então, a gente procura trabalhar menos com alguns materiais que consomem muita energia para ser fabricado também. Aí, às vezes, eu tento passar no projeto para o cliente e ele não entende, e no decorrer das apresentações a gente vai convencendo cada etapa do que a gente tem no projeto que não está nítido ali, né? Então, a gente, no decorrer da obra, a gente vai conversando e vai convencendo, que não dá para você chegar e dizer e convencer tudo numa reunião só. Rafa, tu falou em tecnologia e a tecnologia promovendo a sustentabilidade, né? Hoje, quando você projeta, é um item de muita importância dentro dos teus projetos, a tecnologia? Também com a sustentabilidade, eu diria que ele tem que estar desde a base, né? E hoje está bem mais fácil. A tecnologia ela tem hoje aplicativos que você consegue fazer uma irrigação de um jardim. E se for chover, eu vou no celular e penso só para saltar aquele momento ali, para naquela hora não tá aguando água
não tá aguando as plantas na hora que eu tenho uma chuva durante o dia. Então eu só salto no aplicativo. Na hora de eu acender ou apagar uma luz, ligar uma cortina, eu programo, os aplicativos eles propõem isso. Eu programo para a cortina abrir às 7h30 da manhã. Então às 7h30 da manhã já é hora de acordar, então já deixo a cortina do closet, eu já deixo ela fechada, eu já posso abrir a do closet, depois abrir a do quarto automaticamente. Então a parte da tecnologia ela ajuda muito nesse sentido. E isso daí também vai para a sustentabilidade, porque eu estou economizando energia, economizando água, todas essas coisas. Eu estou citando exemplos para que a gente possa entender o contexto da sustentabilidade e da tecnologia, né? Rafa, e falando de futuro, quais são as tuas previsões ou expectativas, ou até mesmo uma força que tu trabalha dentro dos teus projetos, imaginando o futuro dessas vidas que acontecem dentro das casas, o futuro da tua casa? Tem essa pergunta também. Já que a casa é transformação junto com a vida, tu já está vendo alguma transformação ou já está desejando alguma transformação na tua casa? Às vezes assusta, porque a coisa está indo tão rápido. Eu ando meio assustado com o futuro, com essa história da inteligência artificial, né? A gente fica muito assustado com a velocidade. Antes a gente conseguia prever o que ia acontecer nos próximos 10 anos. Eu juro que agora eu não consigo. Vai ser tudo tão rápido que me assusta. Mas a gente tem que pensar. Então, o futuro que eu penso, o futuro do design, por exemplo, eu penso no respeito aos materiais que você vai ter. Eu penso no que aquilo vai causar. Eu acho que tem uma coisa que a gente não pode esquecer, é a arte. Porque as sensações que aquilo causa, tanto no desenho das peças, na surpresa de um ambiente dentro de uma casa. Eu acho que isso tudo sempre tem que ter sempre, né? E a ligação com nossos antepassados, que a gente não pode viver separadamente porque vai viver no futuro. Eu acho que sempre a gente vai viver ligado ao que a gente viveu no passado. Então o futuro ele não está sozinho, não está separado, a gente tem que estar sempre junto. Falando aí, me veio o seguinte, a casa do futuro ela tem que ser cada dia mais a autoexpressão de quem habita ela. Não é isso que tu está falando? Sobre que é quase a história de quem vive que... nela, a história de quem veio antes, e que essa casa seja um lugar de saúde, de conexão. Eu acho que é aí onde está a nossa profissão. Porque eu acho que o espaço ele é individual de cada pessoa, de cada casal, de cada família, que na verdade quando a casa é para uma família grande, ela é um conjunto de coisas. E aquilo ali é como um cenário, como se eu tivesse um cenário. Eu vejo hoje essas experiências que a gente tem, como a do Van Gogh, que você tem toda aquela parte cenográfica. Eu vejo a casa, eu faço uma comparação às vezes com esse e que a casa é como se eu tivesse um cenário de toda a vida das pessoas que estão ali em conjunto. Eu acho que ela tem que ter isso. Tem que ser esse cenário. A gente tem que respeitar muito a pessoa, a família, com quem vai morar, aonde ela vai morar, né? E orientar. Não é só respeitar e deixar que ela crie, venha com as ideias dela sozinha, não. Orientar, a nossa responsabilidade de orientar, para que nos próximos 5, 10, 15 anos ela esteja vivendo bem naquele projeto que foi pensado na época que foi projetado, né? Então o futuro, eu acho isso, o futuro da minha casa, eu sei que vai ter as transformações. As transformações, elas existem, mas eu tenho que me programar até um certo tempo. O outro eu deixo para me programar mais na frente, porque eu acho tudo muito rápido agora.